você é quando você olha no espelho? É alguém que você admira ou alguém que é bom assim? E como estão as suas relações? Elas condizem com quem você quer ser no futuro? Ou te prendem a um passado que não cabe mais em você? É pior! E já que o Diabo Veste Prada 2 estreia dia 1º de maio de 2026, uhul! Vamos aproveitar e analisar o primeiro filme. E vamos perceber que não é apenas um filme de moda. É um manual de crescimento pessoal e profissional, uma denúncia sobre relações tóxicas e um estudo sobre poder, empoderamento e identidade. Eu vou te mostrar que a jornada do Diabo Veste Prada é muito mais do que bolsas, sapatos, roupas de grife e alta costura. Tem a ver com crescimento pessoal, sobre transformação e até onde nós permitimos que as pessoas próximas afetem a nossa vida. E se você gosta de análises profundas que saiam do óbvio, pegue a sua revista de moda, se aninhe na Toca da Corujinha. Já curte esse vídeo e se você estiver no seu celular, não se esqueça de deixar o seu hype. Inscreva-se no canal e já comenta quem você acha que é a vilã desse filme. E eu garanto que você vai se surpreender. Porque assim como na nossa vida, muitas vezes os verdadeiros vilões estão muito mais perto do que você imagina. Andrea Sachs, interpretada pela lindíssima Anne Hathaway, estava quase perdendo as esperanças de conseguir um emprego em Nova York, metrópole para onde ela se mudou após se formar na faculdade. Mas tudo muda quando ela consegue uma vaga como segunda assistente de Miranda Priestly, a temida editora-chefe da revista Runway. O emprego na Runway é tão intenso e desafiador que dizem que quem sobrevive 1 ano com Miranda Priestly pode trabalhar em qualquer lugar. No caso de Andy, o sonho não era moda, era The New Yorker, uma das revistas mais prestigiadas dos Estados Unidos. E aqui vem uma curiosidade sobre essa revista. Ela é conhecida por suas crônicas sofisticadas, ensaios literários, críticas culturais, charges icônicas e reportagens profundamente investigativas. Essa revista é referência mundial em jornalismo de qualidade. Em 2025, aliás, ela completou 100 anos de existência, consolidando um século de rigor editorial, excelência narrativa e tradição intelectual. E para uma jovem recém-formada como a Andy, entrar lá não seria apenas uma conquista profissional, seria a validação definitiva de seu talento. A revista, aliás, é tão respeitada por sua busca pela verdade que é famosa por ter um dos departamentos de verificação de fatos mais temidos e implacáveis do mundo. Ok, Andy foi contratada, mas via esse emprego apenas como um atalho, algo que ela ficaria temporariamente. E por isso ela estava superior àquele mundo fútil da moda. E quem fazia questão de esfregar na cara de Andy essa inadequação era Emily, recém-promovida primeira assistente de Miranda. Pela primeira vez, Emily acompanharia a editora-chefe em Paris, onde ganharia muitas roupas e participaria de festas, coquetéis, etc. E cada errinho de Andy poderia destruir anos de esforço. É claro que não justifica sua arrogância, mas ajuda a entender a hostilidade. Aliás, Emily precisava de alguém competente, mas não tão competente a ponto de ofuscá-la. Competitividade tóxica? Sim, com certeza. Agora, e quando quem te rebaixa e faz pouco caso do seu trabalho, são justamente aqueles que deveriam te oferecer apoio. É isso que acontece com Andy quando seu namorado, Nate, e seus amigos, Doug e Lily, começam a tratar sua evolução profissional com um certo desdém. Ok, Doug nem tanto. Ele funciona mais como um alívio cômico do grupo e, paradoxalmente, como o confidente fashion de Andy. Ele é o único entre os três que realmente entende alguma coisa sobre moda, o suficiente para Andy ficar chocada ao descobrir que até mesmo ele reconhece o nome de Miranda Priestly e ela não. Agora, Nate, o namorado e a melhor amiga não dizem uma palavra de apoio durante o filme inteiro. O que eles chamam de preocupação com a Andy real, na verdade é um medo da transformação dela. Medo de que ela cresça, mude, evolua e os deixe para trás. E essas piadinhas, esses olhares de julgamento,
são muito mais corrosivos do que a exigência da Miranda. Justamente porque vem de pessoas que dizem amar a Andy e que ela ama muito e se importa com eles. E quanto mais Andy sobe, mais eles tentam puxá-la para baixo. Eles não aceitam que ela está tendo uma experiência diferente e mudando de opinião sobre um universo que ela desprezava. É que nem na alimentação, né? O tradicional, por que você fala que não gosta se você não experimenta? Andy está tendo uma experiência nova e gostando. Simples. E o mais importante de tudo, Andy também está tendo uma nova experiência sobre si mesma, sobre quem ela é e o que é capaz de fazer. Mas até chegar nesse patamar, Andy precisou passar por várias provas de fogo. Um dia ela estava toda pimpona por ter sido contratada pela Miranda em pessoa, até que Nigel oferece um par de sapatos que ela recusou. E ela ainda disse: Miranda me conhece, ela me contratou assim. Mas aquele olhar de cima a baixo que poderia desintegrar uma pessoa, acho que prova o contrário, não é? E volta ao cão arrependido com os sapatinhos de salto alto. E chegamos à cena que divide opiniões. O azul cerúleo. Algumas pessoas falam que foi uma humilhação gratuita. Outros falam que foi profissionalismo. Estava numa reunião e Nigel já tinha alertado a Andy para aprender. Ela, porém, solta um risinho debochado por achar ridículo tanta preocupação com dois cintos que, para ela, eram completamente iguais. Miranda acha aquela atitude estranha e coloca Andy no lugar, explicando que, independentemente do que ela pensasse, a moda movimenta indústrias, empregos, tendências que definem até mesmo o que chega ao guarda-roupa de quem liga pra moda. Andy, é claro, não concorda e abraça mais uma vez o argumento de que é temporário e critica não só Miranda, mas também todos que a admiram. E lembre-se, crianças, nunca diga nunca. Enquanto a Andy desabafa com Nate, ele só consegue ficar... Sério, eu não gosto desse cara. Não gosto desse cara. E o Nate é o tipo de pessoa chata que fica o tempo inteiro falando o preço das coisas. E o queijo custou quanto? Então, se você não quiser, eu como. E não é sobre uma questão de consciência, não é para evitar o desperdício, valorizar a comida, já que ele trabalha no restaurante, uma cozinha, né, de um restaurante. É para ser pão duro mesmo. É uma mentalidade de escassez. E, sinceramente, se você não for o Július do Todo Mundo Odeia o Chris, isso é chato, tá? Na verdade, até o Július é chato, mas é que a gente acha engraçado. É importante lembrar que Miranda não é santa. Pelo contrário, é uma personagem muito complexa. A cena em que Miranda não consegue voltar para Nova York a tempo do resultado das suas filhas é um grande exemplo. Ela faz exigências absurdas para Andy, que tenta de tudo conseguir o que Miranda pede. Porém, isso colocaria Miranda em risco. A editora-chefe não entende e pega muito pesado com Andy. Essa cena mostra que Miranda só perde o controle quando o assunto tem a ver com suas filhas. E você sabia que o nome das gêmeas é Caroline e Cassidy? A interpretação de Meryl Streep aqui é genial. Miranda está com os olhos vermelhos, segurando o choro. Só que essa cena está longe de mostrar vulnerabilidade pura, porque mostra uma versão cruel e implacável de Miranda. Miranda sabe que Andy vai se sentir culpada e não hesita em fazer com que ela prenda pela dor. Tá, eu confesso que eu adoro a Miranda Priestly, especialmente a roupagem que a Meryl Streep dá pra ela, porque ela é excelente no que faz, ela conhece tudo sobre a revista, dominando cada aspecto que foi, e será publicado na Runway, e por exercer um cuidado cirúrgico em cada detalhe, e a virginiana aqui pira, né? Só que existem muitos momentos em que ela pesa a mão. A atitude da Miranda Priestly é o que a psicologia organizacional fala de liderança abusiva. Sabe aqueles líderes que recorrem à humilhação, intimidação, exigências absurdas, manipulação emocional, ameaças, com uma desculpa de fazer você crescer, você acordar, né, e crescer? Eles usam o medo e a culpa
para estimular o funcionário a melhorar o seu desempenho. Será que é apenas uma ficção ou é um problema social? Na verdade, esse comportamento é muito mais frequente do que a gente imagina. Tudo tem limite, né? E é importante, Corujinha, que você fique atenta. Não apenas pensar se você não está passando por isso ou se você é um chefe assim. Fica de olho, tá? Andy busca conforto em Nigel, que faz um discurso super sincero que a traz de volta para a realidade. Muitas pessoas dependem de Miranda Priestley. Muitos sonhos dependem de Miranda Priestley. Por isso ela precisa estar ali, no olho do furacão, implacável, escolhendo cada modelito, cada tema, cada artista que vai para o volume que será publicado. Runaway é uma revista onde pessoas respiram arte e respiram moda, e não para alguém que está apenas sobrevivendo a esse trabalho. E Andy seria realmente substituída em 5 minutos. Para alguém como Andy, que se acha excelente no que faz, a possibilidade de ser substituída é muito dolorosa. Ela teria que fazer alguma coisa, de verdade, e começaria naquele instante. É quando Andy se permite ser transformada pelo local onde ela está trabalhando que a mágica finalmente acontece. A cada verso de Vogue de Madonna, vemos muito mais do que um desfile urbano de looks incríveis. Vemos uma mulher confiante e poderosa. E é claro que Miranda reconheceu isso e deu aquele sorrisinho discreto. É bonito imaginar que a mesma competência que ela conseguiu conquistar, exercendo suas funções com mais naturalidade, agora é estampada em suas roupas glamourosas. Não existe diferença entre o que a Andy faz e o que Andy veste. Só que o sucesso e a beleza de Andy atingem em cheio o orgulho de Nate. Enquanto ele estava fazendo um discurso incrível sobre batatas, Andy chega atrasada, só que distribuindo vários e vários presentes caríssimos. Quando Miranda liga, os amigos pegam o celular e jogam de um para o outro, dando gargalhadas. E quem foi que pegou o celular da Andy? Sim, o docinho de coco, o namorado do ano, Nate. Andy vai para a festa de James Holt, fazendo um serviço para Miranda, e é bem tratada pelas pessoas ali e respeitada. Em todos esses lugares, vemos a Andy dividida entre a vontade de explorar e a culpa que aprende onde está. O mais curioso é que quanto mais Andy cresce, mais Miranda a pressiona. Ela foi capaz de pedir o livro Harry Potter e as Relíquias da Morte, que nem tinha sido publicado ainda. Sob uma pressão extrema, Andy chega a ligar para Nate e avisa que vai se demitir, já que não tem outro jeito e ela vai falhar. E Nate nem se preocupa se o trabalho é importante para Andy ou não, se ela está chateada por ter fracassado ou não. Ele simplesmente fala, parabéns, você está livre, e celebra o fracasso dela. Em meio à correria absurda e o mais completo caos, ela lembra de Christian Thompson, um famoso e bem-sucedido jornalista e escritor que se gaba de suas conexões importantes no mundo editorial, e é ele que providencia o livro que as gêmeas tanto queriam. Andy fica muito feliz, Miranda fica surpresa, o único que não fica feliz é o Nate, para variar. Olha, não que o Christian Thompson seja um príncipe encantado, mas a diferença entre ele e o Nate é gritante. Porque o Christian Thompson tem aquela energia de eu posso tudo, eu sou incrível, eu tenho os contatos certos e blá, blá, blá. O Nate parece que ele se esforça para não acrescentar nada de bom na vida da Andy. Pelo contrário, né? Ele fala com todas as letras que ele prefere a Andy antiga. A não ser quando tá no tchaca-tchaca da buchaca, né? Aí ele adora as roupas que ela tem, né? Fofo. No outro dia, Andy está bem preocupada e estressada. É então que Nigel fala que a vida pessoal entrar em colapso é um fator bem comum para quando se está indo bem no trabalho. Andy não quer perder o amor de Nate e gostaria de fazer alguma coisa por ele, da mesma forma em que ela quer ser uma boa profissional. Andy tenta de tudo conciliar as duas coisas, vida pessoal e vida profissional. Só que um dos momentos mais importantes do ano para Runaway, a celebração da Era da Moda, cai num dia em que Emily está muito gripada e Miranda precisa de Andy para ajudá-la a lembrar dos nomes dos convidados. Ai, eu não sei você, mas essas cenas que a Andy abre aquele sorriso depois de ajudar é tão fofinho, a coisa mais fofa do mundo. Só que aí vem um banho de água fria, né? Ela perdeu o aniversário do Nate e tá arrasada.
E dói porque a Andy se importa. Ela é muito atenciosa, ela é muito carinhosa. Ela continua com os mesmos princípios. E é isso que ninguém entende. Durante a festa, ela não para de pensar no Nate. A Emily ainda dá bronca nela. Para de se mexer. E mesmo depois de um dia exaustivo, de decorar aquelas listas enormes de convidados para Miranda em horas, ela ainda compra um cupcake, coloca uma velinha. Só que o Nate tá lá, sentado no sofá, assistindo TV, só para mostrar para Andy o quanto ele está decepcionado. E aquele bico gigantesco. Ai, tá maduro. Tá maduro. E aí vamos pensar, né? E se fosse o contrário? Se fosse o Nate perdendo o aniversário da Andy? Ele ia esperar compreensão, né? Ser perdoado. Que ela entendesse que ele tinha compromissos, né? De trabalho. O não faça com os outros o que você não quer que seja feito para si mesmo. Passou longe, né? É então que o que Emily mais temia acontece. A moça que ela tanto subestimava, ridicularizava, acabou se mostrando mais competente que ela. A ascensão de Andy não foi uma traição ou maldade. Ela nunca quis puxar o tapete de Emily. Foi apenas uma consequência de um trabalho feito com excelência e dedicação, e que ela se superava todos os dias. Só que quem vai para Paris com Miranda não é mais Emily, é Andy. Tá, e vamos analisar aqui o que fez a Miranda escolher a Andy em vez da Emily. A Emily é muito boa em obedecer ordens. Ela vive e respira pela runway. Ela conhece os códigos de vestimenta. Reconhece o nome de todos os designers. Só que o problema é que aquela dieta maluca lá detonou o sistema imunológico da Emily. Bem no dia que ela precisaria estar saudável. Por pensar no futuro, né, Paris, e ficar muito ansiosa, tentando ser perfeita para aquele momento, parece que ela deixou de focar no momento presente. E foi aí que Andy chamou a atenção de Miranda, por ser alguém que faz o mesmo serviço de Emily, só que mais rápido, e também trabalha melhor sob pressão. A Emily é uma pessoa muito rígida. A Andy, a partir do momento que ela pegou o ritmo da runway e também o jeito da própria Miranda, ela começou a usar o seu escopo de jornalista para se adiantar, ter autonomia nas suas decisões e prever as necessidades da Miranda. Ela resolvia problemas além do universo da moda com mais eficácia do que a Emily. Só que a ascensão profissional cobrou um preço muito alto. E a Andy, no mesmo dia, perdeu não só o namorado, como a melhor amiga. A Lily vê o Christian Thompson conversando com a Andy e dando um beijinho na bochecha dela e simplesmente surta. É inegável que naquele momento a Andy estava assim, encantada por outra pessoa. E foi errado o que ela fez? Sim, foi. Só que dá para perceber que a Lily estava esperando apenas um pretexto para brigar com a Andy, jogando na cara dela tudo o que ela pensava sobre a melhor amiga. Mas também aquela moralidade seletiva, né? Quando ela ganhou aquela bolsa caríssima, aí a Andy era perfeita, né? Mas no primeiro erro que a Andy cometeu, nossa senhora, aí é um pecado mortal, né? Ela não aceita o trabalho da amiga e também simplesmente não aceita que ela é uma pessoa diferente da que conheceu durante 16 anos. Tá, só que, então, se você é a mesma pessoa por 16 anos, sem mudar nada, sem evoluir, sem amadurecer, aí é muito esquisito, né? E você querer que um amigo seu pare no tempo desse jeito, também é muito estranho. Se as pessoas estão vivas, é natural que elas mudem, que elas amadureçam, que elas cresçam, que elas mudem de ideia, né? É super natural. E detalhe, né? Quem naquele momento estava progredindo? A Lily. Ela era dona daquela exposição de arte que a Andy estava muito feliz e torcendo pela amiga. Ela pode melhorar, né? Sobre de vida, progredir. A Andy não, né? Ela precisa ficar presa na mediocridade para que a Lily e o Nate também, né? Não vamos esquecer do melhor namorado do ano, se sintam superiores, né? Que legal, né? Aliás, fica um alerta, né? Porque muitas amizades são assim. Uma pessoa se sentindo superior à outra. Barraco tá lá acontecendo e o Nate escuta que a Andy vai para Paris. Lascou.
Ele também, só os cachorros na namorada, né? A Andy teve a chance de contar pra ele? Sim, teve. Só que ele deu abertura pra ela? Em nenhum momento. Teve aquela cena que a Andy estava triste, olhando as fotos antigas, tendo aquele drama de consciência. O Nate aparece. Você vai dormir? Ah, não. Vou ficar aqui um pouquinho mais. Ah, tá. Ele não percebeu que ela não estava bem? Nossa senhora, cara, que falta de diálogo que tem esses dois. A não ser, é claro, quando ele precisa, né, soltar os cachorros nela. Aí o Nate faz aquele sermão gigantesco sobre integridade, sobre a Andy estar se vendendo, sobre estar destruindo o sonho da Emily. Aliás, o mais curioso é que quando a Andy foi ajudar a Emily naquele momento lá da festa, porque a Emily não estava praticamente aguentando ficar em pé, aí o Nate estourou, né? Beleza, era aniversário dele, tudo bem, eu sei. Mas, né, moralidade seletiva, sabe? Aliás, sobre as acusações, o Nate pressiona a Andy para que ela reconheça que tá gostando daquele lugar. Tá gostando do mundo da moda. Mas então, né, como é que ela vai ter coragem de assumir que ela tá gostando desse mundo se ela só ouve crítica? Se ela é acusada até de estar se vendendo e que aquele mundo é inútil, que não sei o quê. Aliás, ela mesma já falou que esse mundo é inútil. Só que as pessoas não aceitam mudar de ideia, né? Assumir que estavam erradas, que se enganaram. Isso é difícil para a própria pessoa assumir que ela mudou de ideia. Outra pessoa, então, aceitar isso? Ixi. Ah, mas você não disse que você não gostava daquilo lá? Ah, tá, mas eu mudei de ideia. Normal, né? Simples. Pessoas mudam. Mas, cansada daquela ladainha do Nate, ela decide dar um tempo. E ela vai para Paris, linda, livre, leve, solta e solteira. Mas vamos lá. O que você acha? A Andy realmente teve escolha em ir para Paris ou não? Miranda foi muito incisiva. Era isso ou demissão? Seria justo com ela, com a Andy, né, no caso, desistir depois de tudo que ela fez, de tanto sapo que ela engoliu, de conseguir até um livro do Harry Potter que nem tinha sido publicado ainda. Não era justo, né? O que você faria no lugar da Andy? Deixa aqui nos comentários, tá? Os amigos e o namorado da Andy representam aquelas pessoas que só aceitam o nosso crescimento e o nosso sucesso se for conveniente para eles. Quando eles recebem algo em troca, como foi no caso da bolsa da Lily. Mas quando não é mais confortável para eles, mesmo que não tenha absolutamente nada a ver com eles, e que você não está fazendo nada de errado, chama a Interpol. E quantas vezes desistimos do nosso crescimento, da nossa evolução, porque tem alguém criticando, alguém reclamando que mudamos, que não nos reconhecem mais, que estamos chatos. O Diabo Veste Prada é um filme que fala que crescer exige coragem, porque muitas vezes aqueles que mais amamos e que dizem nos amar também são os primeiros a virar as costas e ainda falar que a culpa é nossa. Na Cidade Luz, vemos um enorme contraste. De um lado, o desfile da Paris Fashion Week, cheio de glamour, e Miranda reinando naquele lugar. Do outro lado, na intimidade de um quarto de hotel, Miranda sentada apenas de roupão, sem maquiagem, com os pés descalços, comunicando a Andrea que seu marido não vai mais para Paris porque está pedindo divórcio. Mas, gente, os homens desse filme são incríveis, hein? O cara simplesmente esperou chegar o momento mais importante do ano pro mundo da moda, não só pra Runway, não só pra Miranda, não, é pro mundo da moda, para pedir o divórcio. Gostava de conversar antes, né? Para não atrapalhar a Miranda. Aliás, Corujinha, guarda essa informação, mas tirando o fofo do Nigel, nenhum homem estava nesse filme, tá? Nenhum.
Mais uma vez, Miranda se mostra muito abalada por causa de suas filhas, que vão perder uma figura paterna. Miranda fala que não se importa sobre o que vão falar dela. Só que mesmo nesse momento de tristeza e decepção, Miranda não retira completamente a sua armadura e cobre a excelência de Andy. E, acima de tudo, de si mesma. Andy recebeu o maior choque de realidade de todos. Para chegar àquele nível de excelência e ser a melhor no que faz, o preço era a vida pessoal. Miranda estava se divorciando. E você percebeu que nem Emily, nem Nigel, no filme, comentam algo sobre relacionamentos, família ou amigos fora da Runway. E Andy já tinha ultrapassado a barreira de ser apenas uma funcionária para ser praticamente um reflexo de Miranda Priestly. E ela sabia disso. Quando ela vai para a frente do espelho e aplica aquele rímel, surge o reflexo de uma Andy no passado, ansiosa, empolgada, apreensiva, checando os últimos detalhes. Lá, ela só queria um emprego. E quem era a Andy Sachs naquele momento? Era uma aspirante a jornalista? Ou ela já tinha deixado aquele sonho para trás para abraçar o mundo da moda, mesmo que tivesse que pagar um preço alto? Nigel divide com Andy que ele vai se tornar sócio de James Holt e que está todo empolgado porque finalmente teria autonomia sobre si mesmo e sobre o seu trabalho. Apesar de até ficar chateada porque seu amigo vai sair da Runway, ela fica feliz por ele. Ao contrário de um certo namorado e uma certa amiga, né? Na mesma noite, Andy janta com Christian Thompson e pela primeira vez ela defende Miranda. Okay, she's tough, but if Miranda were a man, no one would notice anything about her except how great she is at her job. E na verdade não é apenas a Miranda que a Andy está defendendo, não é? São todas as mulheres em cargos de poder que geralmente são ocupados por homens e que sozinhas aguentam o rojão. Christian elogia, reconhecendo a transformação daquela garota inocente numa mulher empoderada. E é aí que Andy cede aos encantos dele. Mas a verdadeira importância desse encontro não é o romance, é a revelação do golpe. Andy descobre que querem colocar Jacqueline Follett no comando da Runway, substituindo Miranda Priestly. E Dawn chega pra lá naquele red flag ambulante e corre para salvar o dia, tentando alertar Miranda de todas as formas possíveis sobre o golpe. Porém, Miranda é muito esperta e já sabia faz tempo. E o que ela fez? Para evitar que fosse substituída, ela ofereceu a diretoria de James Holt International para Jacqueline Follett, em vez de Nigel, que ela já tinha indicado. Tá, vamos lá, assunto difícil. A Miranda traiu o Nigel. Ok, isso é fato. Só que dificilmente alguém teria uma atitude altruísta de deixar a própria cabeça rolar por causa de outra pessoa. Todo mundo ia tentar salvar a própria pele numa situação de perigo, né? Só que faltou uma conversa. Então, realmente, a falha maior foi a omissão. Deixar o Nigel descobrir na frente de todo mundo, depois dele ficar muito tempo empolgado com isso, né? E se iludindo, isso que é o pior. Faltou uma conversa sincera, né? A Miranda chamar o Nigel e falar, olha, por causa disso, a gente vai ter que mudar, né? Só que fica tranquilo, que você vai ter uma compensação. E realmente ela cumprir isso, né? Não ficar só no acordo. E é por isso que eu quero muito ver no Diabo Veste Prada 2 o que vai acontecer com o Nigel. Se a Miranda vai recompensá-lo. E também eu sinceramente espero que não sejam mais o mesmo, o Nigel no mesmo cargo, ganhando a mesma coisa, se submetendo às mesmas coisas, sem nenhuma valorização, sem nenhuma compensação. Como se nada tivesse acontecido, né? Ai, vamos fingir que não aconteceu nada. Por outro lado, né, se ele continuasse assim, seria uma prova de amor que ele tem pela Runway. Seria bonito, né? Apesar de que ele, fofo como é, merece muito mais. Afinal de contas, beleza, ele ama a Runway de todo o coração. Só que ele precisa amar a si mesmo e se valorizar. Fica a dica. Ao ver Andy aborrecida, Miranda fala que ela puxou o tapete de Emily, que queria muito ir para Paris. E ainda diz que não tem essa história de não tive escolha. Continuar em frente é sim uma escolha. Essa é a gota d'água para Andy, que percebe que Miranda vê nela o mesmo jeito implacável de seguir em frente, que sabe que o sucesso de Miranda é inegável, mas seu custo humano é insustentável. Então ela rejeita a oferta de ser uma segunda Miranda silenciosamente, ao virar as costas para tudo aquilo, literalmente, e jogar o seu celular na fonte, de volta a Nova York,
tem uma cena meio sem pé nem cabeça. Andy chama Nate para conversar e afirma que ele estava certo e pede desculpas. Talvez essa cena tenha sido colocada para trazer um romantismo e uma esperança no amor. Só que mesmo quando Andy se justifica, ele continua a rebaixá-la, falando que ela fez tudo aquilo apenas por sapatos, roupas, cintos e blá blá blá. Logo depois, Nate fala que vai se mudar para Boston, onde vai trabalhar de sous-chefe. E ela fica bem feliz por ele, e só faltava o Nate pedir para Andy ir com ele. A boa notícia, crianças, é que esse namorado tão fofo não estará em Diabo Veste Prada 2. Uhul! Na entrevista para o jornal New York Mirror, Andy descobre que Miranda se deu o trabalho de escrever um fax falando que Andy foi sua maior decepção, mas que seria uma idiotice não contratá-la. Por que será que foi a maior decepção? Talvez porque Andy tinha desistido de tudo, mesmo quando Miranda abriu as portas para ela. Pode ser uma forma Miranda de dizer que Andy fará falta, mas ainda assim Andy conquistou o respeito de Miranda, e por isso seria uma questão de justiça ajudá-la a continuar a subir, mesmo fora da runway. Será que Miranda era realmente tão má assim? E por falar em justiça, Andy tem um final de redenção. Ela oferece as roupas que ganhou em Paris para Emily, que perde a pose e abre um sorriso. E Andrea Sachs, recém-contratada pelo New York Mirror, vê Miranda do outro lado da rua e acena para ela. Miranda até finge ignorá-la, mas no carro, longe dos olhares e câmeras, abre um sorriso orgulhoso. Mesmo que Andy tenha ficado menos de um ano como segunda assistente, aquele tempo com Miranda serviu para lapidar a jovem. O ato de ajeitar a franja no final não é um detalhe aleatório, é a influência final de Miranda e da runway, que mostrou que nossa imagem traz uma mensagem que chega antes de abrirmos a boca. Andy aprendeu a lição da forma e a lição do conteúdo. Ela manteve o coração de jornalista, mas aprendeu a vestir o manto do poder e da competência. E é por tudo isso que a gente viu que O Diabo Veste Prada, mesmo tendo sido lançado em 2006, quase 20 anos, é um filme super atual. E não é só isso. As nossas percepções sobre o filme mudam com o tempo e com o avanço da sociedade e o nosso próprio amadurecimento, pessoal e profissional. Antes, a Miranda Priestler era tida como uma grande vilã. E sim, ela ainda tem suas loucuras, suas exigências, ainda traiu o Nigel, coisas complicadas. Porém, o mundo está mudando a ponto de vermos que as relações próximas, quando são tóxicas, são muito perigosas. Vamos parafrasear o ditado, né? Ai, quem tem a Lily como amiga e o Nate como namorado não precisa de inimigos, né? E é claro, tem a frase que a Andy falou. E se a Miranda fosse um homem? Seria apenas um cara bem-sucedido? Um cara digno de admiração? Ou seria um surtado maluco doidão? O Diabo Veste Prada tampouco é apenas sobre a moda, mas sim o que você está disposto a sacrificar para se tornar alguém digno da sua admiração. Por isso, conta aqui nos comentários qual é o episódio do suéter cerúleo que marcou a sua vida. Bom, Corujinha, é isso. E aí, Corujinha, que tal, depois do Diabo Veste Prada, irmos caçar alguns demônios na Coreia? Você já tinha pensado nessas questões, Corujinha? Se identificou com alguma delas? Então não esqueça de curtir esse vídeo, deixar o seu hype e dar uma olhada na descrição onde eu deixo as minhas redes sociais. E se inscrever no canal. É muito importante para crescer e mostrar para o YouTube que esse canal tem potencial de alcançar mais corujinhas por aí. Posso contar com você, Corujinha? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Beijinhos brilhantes e até a próxima!